Meu nome é Eudes, tá? Você sou professor de matemática. E na semana passada eu havia postado para vocês algumas atividades e alguns textos para vocês lerem sobre algumas operações fundamentais. Nessa aula de hoje eu vou começar a explicar um pouco melhor isso para vocês. Vou falar um pouco sobre o número e sobre as atividades e sobre as operações fundamentais. Número. Vocês têm que sempre pensar o seguinte: o número é aquilo que o homem utiliza para tentar quantificar as coisas na natureza. Nós sempre usamos símbolos para representar esse número aqui. O número em si, ele é uma ideia. É a ideia que nos faz identificar uma quantidade. E nós usamos algarismos para representar esses números. São expressões simbólicas para representar esses números. Atualmente, a nossa expressão simbólica, ela tem esse formato aqui, ó. São os algarismos arábicos. E, normalmente, sempre acompanha esses algarismos arábicos, para compor um número mais completo, um sinal. Então, sempre o número vai ser formado por um sinal, junto com um módulo. O sinal, que nesse caso pode ser positivo ou negativo, vai indicar a direção na qual eu estou contando esse número. Eu estou analisando esse número. E o módulo indica a quantidade em si. Um exemplo. Mais 3. Aqui eu teria o sinal positivo, módulo 3. Menos 4. Teria o sinal negativo, módulo 4. Isso aqui é importante você sempre lembrar, porque na hora de resolver as operações fundamentais, se você tiver isso aqui em mente, vai ser muito mais simples de você resolver. Agora que a gente já sabe que o número ele tem um sinal e tem um módulo, a gente pode partir para as operações fundamentais. As operações fundamentais são quais? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui, nesse primeiro momento, nós vamos estudar essas duas aqui. A adição e subtração, que tem as mesmas regras. Então, toda regra que vai valer para a adição também vale para a subtração. E quais são essas regras, professor? Sempre que eu quiser sempre que eu quiser operar uma adição ou uma subtração, a primeira coisa que eu tenho que analisar é os sinais dessa operação. Lembra que todo número vai ter o seu sinal e o seu módulo. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho aqui, ó, menos 4 mais 3. Eu tenho uma operação de soma ou subtração. Menos 5, menos 8. É uma operação de soma ou subtração. Soma e ou subtração. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai analisar vai ser os sinais. E tem duas regras para os sinais. Se os sinais forem iguais, a regra é soma-se os módulos
soma-se os módulos e conserva-se o sinal. Por exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aparecido aqui, ó. 3 mais 8. Professor, mas aqui eu tenho aqui dois números. Mas o senhor falou que todo número tem que ter um módulo e tem que ter um sinal? Sim. Quando o número é positivo e ele está aqui na frente aqui, esse sinal dele pode ficar oculto. Então, necessariamente eu sei que se não aparece o sinal aqui, porque existe um sinal positivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma operação na qual os dois sinais são iguais. O que eu devo fazer? Eu conservo o sinal, os sinais iguais, eu conservo o sinal, e somo os módulos, somo as quantidades. 3 mais 8 vai ser igual a 11. A mesma coisa vale se fossem dois números negativos. Menos 5, menos 6. Os sinais são iguais. Eu conservo o sinal e somo os módulos. 5 mais 6 também dá 11. Então, sempre quando os sinais forem iguais, eu sempre, na adição e subtração, tá? Essa regra só vale para adição e subtração. Eu sempre conservo o sinal e somo os módulos. Agora, e quando os sinais forem diferentes? Para sinais diferentes, eu devo subtrair o módulo menor do maior e conservar o sinal do número de maior módulo. Exemplo. Menos 4 mais 8. Essa operação aqui é uma operação de adição e subtração na qual os sinais são diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o sinal. Qual dos dois números tem qual dos dois números tem um módulo maior? No caso, quando eu vou falar em módulo, eu analiso somente essa parte aqui, eu esqueço o sinal. O módulo maior, quem que é maior? 8 ou 4? O 8. Então, a resposta, consequentemente, terá sinal positivo. E como os sinais são diferentes, eu vou pegar o maior menos o menor. 8 menos 4, que dá 4. Se fosse 10 menos 6. Novamente aqui, ó, veja que tem um número aqui que não aparece o sinal. Isso aqui significa que esse sinal é positivo. Sinais são diferentes. Consequentemente, a resposta terá o sinal daquele que tem um módulo maior. Qual é o módulo maior? 10 ou 6? O 10. Consequentemente, o sinal da resposta será positivo. E como os sinais são diferentes, eu vou pegar o módulo maior menos o módulo menor. 10 menos 6, que dá 4. Uma situação diferente, por exemplo, 4 menos 10. Novamente, aqui eu tenho sinal positivo. Visto que está oculto, então eu sei que ele é positivo. Sinais diferentes, então eu vou analisar o módulo. Quem tem um módulo maior? O 4 ou 10? O 10. E o sinal dele é negativo, então a resposta, consequentemente, será
negativa. E depois eu faço a subtração. Número de módulo, o módulo maior menos o menor. 10 menos 4, 6. Essa é a regra para operar a adição e a subtração, ok? Na multiplicação, nós vamos também analisar essa mesma questão dos sinais. Para falar sobre esse ponto aqui, eu posso falar de multiplicação e divisão ao mesmo tempo, porque a regra também é a mesma. Bom, se os sinais forem iguais, tanto na multiplicação quanto na divisão, o resultado será sempre positivo. Então, se eu estiver multiplicando ou dividindo dois números com sinais iguais, eu sei que o resultado vai ser positivo. Por exemplo, mais 4 vezes mais 2. Essa representação de multiplicação aqui é a mais correta, tá? Ficaria estranho eu colocar assim, ó, mais 4 vezes mais 2, porque você tem dois sinais juntos, dois sinais de operação juntos. Então, para evitar isso, nós não usamos, quando estamos usando esses números completos, com os sinais, todos os sinais, nós evitamos de usar esse ponto aqui para representar a multiplicação. Então, nós colocamos simplesmente um parêntese. Quando tem um parêntese, já significa que está multiplicando. Aí, olha o seguinte. Tem um parêntese, quer dizer que está multiplicando. Se está multiplicando, eu tenho que utilizar as regras de multiplicação e divisão. E a regra é, se os sinais forem iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Então, eu sei aqui, ó, dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, eu multiplico os módulos e o resultado é positivo. 4 vezes 2, 8. A mesma coisa valeria se fosse menos 5 vezes menos 3. Os sinais são iguais, não são? Então, o resultado é positivo. E eu multiplico os módulos. 3 vezes 5, 15. Essa mesma regra vale também para divisão. Menos 10 dividido por menos 2. Sinais iguais, resultado positivo. 10 dividido por 2, nesse caso aqui, como a operação é de divisão, eu divido os módulos. 10 dividido por 2, 5. E, nesse caso, poderia aparecer assim, ó. Isso vale também se aparecer assim, ó. 18 dividido por 3. Veja aqui. Mas não apareceu um sinal aqui. Se não apareceu um sinal, significa que ele é positivo. Aqui, também não apareceu um sinal, significa que ele é positivo. Se os dois são positivos, o resultado é positivo. E opera os módulos. 18 dividido por 3 dá 6. E se fosse assim, ó, professor? Os casos possíveis são esses aqui. No caso, para sinais iguais. Aí você poderia agora ter a questão de sinais. E se os sinais forem diferentes? Como é que vai ficar? Se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Se eu tiver lá 10 vezes menos 2.
Nesse caso aqui, eu sei que quando eles estão juntos existe a multiplicação. Quando não aparece o sinal é porque ele é positivo. Então aqui é positivo, aqui é negativo. E a multiplicação, os sinais são diferentes. O resultado vai ser sempre negativo. E eu multiplico os módulos. 10 vezes 2, 20. Então, mais 10 vezes menos 2 é igual a menos 20. Se eu tiver assim, ó, menos 5 vezes 4. Nesse caso aqui, pode aparecer sem o parêntese, por quê? Porque o sinal positivo desse número aqui está oculto. Então, não vai aparecer dois sinais. Se aparecer, não pode aparecer dois sinais juntos, tá? Sempre que tiver dois sinais juntos, você tem que separar aquilo ali por um parêntese. Mas aqui, como não aparece o sinal, eu já sei que esse sinal é positivo. Se esse sinal é positivo e o sinal de 5 é negativo, então os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado sempre é negativo. E eu opero os módulos. 5 vezes 4, 20. A divisão é a mesma coisa. Se eu tiver 22 dividido por menos 11. O 22 aqui não apareceu sinal, significa que ele é positivo. Positivo aqui, negativo aqui. Sinais diferentes numa divisão ou multiplicação. Sempre que os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo. E eu opero os números. 22 dividido por 11, 2. Até aqui, tá tranquilo? Tá dando para entender? Belezinha, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Como essa é a nossa primeira aula, eu vou testar também como que vai ficar a gravação e a edição, que eu vou mostrar para vocês lá no grupo de WhatsApp de vocês. Eu vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula a gente continua. Mas com isso eu quero que vocês tentem resolver aquelas questões que eu deixei para vocês lá na plataforma. Depois eu vou postar um vídeo direitinho explicando para vocês como que vai ser cobrado as atividades de vocês lá na plataforma, tá? Então, gente, um abraço e até a nossa próxima aula, ok?